Fala pessoal, voltamos com mais informações aqui no canal, trazendo as notícias aí da política para todos vocês. Meu senhor e minha senhora, sejam muito bem-vindos. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está falando. Eu quero saber de onde você está nos assistindo, do Brasil e do mundo. Pessoal, notícias muito impactantes agora, vídeos bombásticos trazendo as melhores informações para vocês. Barbudinho como sempre, né, pessoal? Derrapando. Vocês sabem que isso não é novidade. Vou trazer um vídeo revelador em primeira mão para todos vocês. Mas já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito, clica aqui no botão inscrever-se. Clicou, já está inscrito no canal. Ativa o sino das notificações. Deixa o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas nos grupos de WhatsApp e em suas redes sociais. Sem mais enrolações, pessoal, bora pro vídeo, fiquem até o final, vale muito a pena. O presidente interino da OAB, o Rafael Horn, deu essa entrevista absolutamente inacreditável para a Gazeta do Povo, em que sim, ele teve a coragem de dizer que é interessante para o advogado ter a prerrogativa violada, porque isso pode gerar nulidade no processo e absolver o seu cliente. Você já vai entender por que isso é tão absurdo, mas antes, mais uma vez, sempre, curte o vídeo, se você ainda não curtiu, para a nossa indignação coletiva chegar mais longe. Essa frase, por si só, não é nenhuma novidade para nós que sabemos como advogados de defesa e ministros do Supremo usam essas alegações de abusos, de excessos, para anular os casos da Lava Jato, mesmo quando não existe abuso nenhum, e mesmo quando existe uma abundância, não de nulidades, uma abundância de provas que demonstram que houve sim corrupção, propina, lavagem de dinheiro. Mesmo quando os réus confessam, eles vão lá e eles anulam tudo. Mas, apesar disso não ser novidade, é assustador ver o presidente interino da OAB dizer isso que ele disse com tanta normalidade, porque mostra como é que funciona nos bastidores essa verdadeira indústria das nulidades no Brasil. O problema é quando as nulidades só servem para um lado. Nesse caso, para favorecer, para brindar, para limpar a barra dos corruptos poderosos, em casos que não tinham nenhuma ilegalidade. Enquanto que, do outro lado, quando você tem os casos com ilegalidades comprovadas praticadas pelo Supremo, como essas prisões preventivas sem denúncia do ministro Alexandre de Moraes, ou ainda todos os casos que estão terminando lá, para os quais o Supremo simplesmente não tem competência, aí os ministros do STF fecham os olhos e fazem de conta que não vem nulidade nenhuma. O presidente interino da OAB ainda admitiu na entrevista que pessoas sem foro privilegiado não deveriam ser julgadas pelo STF. Ele confessou que o Supremo tem restringido o acesso dos advogados aos autos e que a OAB vai agir apenas depois do esgotamento dos recursos. Mas e aí? Quem que vai reconhecer as nulidades dos casos dos réus do 8 de janeiro? Porque eu já listei no mínimo 10 ilegalidades desses casos em artigos para a Gazeta do Povo, em vídeos aqui, mas para responder à pergunta de como nós podemos reagir a uma afirmação dessas, feita pelo presidente interino da OAB, eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós reagimos a essa afirmação expondo todos os problemas de uma fala dessas. E por que é problemático nós vermos a OAB dizendo isso de maneira oficial? A fala é problemática, a fala é errada, equivocada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético e do ponto de vista institucional. Vamos ver esses 3 pontos. Em primeiro lugar, pela ótica jurídica, desrespeitar prerrogativas de advogados não é brincadeira, não é bagunça, não é oba-oba. Eu fiz um vídeo na frente do STF falando que aquela casa virou a casa da mãe Joana, porque ninguém obedece regra, cada um faz o que quer. O ministro Alexandre de Moraes se representou para derrubar meu vídeo, foi derrubado. Mas essa é a grande verdade. Lá, STF, hoje é uma casa mãe Joana, ninguém obedece as regras. Desobedecer as prerrogativas não é bagunça, não é brincadeira. As prerrogativas dos advogados são direitos assegurados na Lei 8.906 de 94, com o Estatuto da Advocacia e da OAB. E existem essas prerrogativas para garantir o pleno exercício da advocacia. Elas não existem para serem violadas, mas para assegurar o direito de defesa, que é essencial ao devido processo legal. Se não se respeita, a gente não tem império da lei, a gente não tem uma lei sobre as pessoas, a gente tem um império de pessoas que se colocam acima da lei, supremas. A violação dessas prerrogativas é ilegal
E o que nós estamos falando aqui, no final das contas, é de algo que prejudica a defesa de pessoas que estão sendo atendidas pelos advogados. Nós estamos falando de vidas, de pessoas reais que são prejudicadas pela violação das prerrogativas dos advogados, e não de um personagem fictício aí de uma novela, de um livro. Não é nada abstrato, não é nada fictício. A gente está falando de vidas humanas tendo seus direitos mais básicos violados, com implicações graves sobre as liberdades, sobre o patrimônio, sobre a liberdade, sobre a voz dessas pessoas que acabam sofrendo censura quando o advogado não consegue exercer devidamente as prerrogativas profissionais que existem, mais uma vez, para proteger os direitos dessas pessoas. Em segundo lugar, porque não para aí, a gente tem um problema no campo moral, que é a distorção das prerrogativas. Elas passaram pela fala do presidente da OAB interino de ser um direito de defesa para se transformar numa estratégia pura e simples de criação de nulidades processuais, ou seja, o advogado ativamente aí sofre uma violação, fica provocando uma violação, como o Zanin provocava na 13ª Vara Federal, guiada pelo então juiz federal Sérgio Moro. O Zanin ficava provocando, ficava interrompendo, ficava toda hora provocando para ver se o juiz ia violar alguma prerrogativa sua, para então ele poder buscar alguma nulidade. Ou ainda, o advogado deixa o cliente sofrer uma violação aos seus direitos em nome de uma possível decretação de nulidade futura, que pode ou não acontecer. Ainda no campo moral, deveriam desejar a violação dos seus próprios direitos para obter vantagens processuais. A ética profissional é um pilar da advocacia. Ela está prevista no Código de Ética e Disciplina da OAB, que diz que advogados devem zelar pela moralidade, pela boa-fé, pela justiça e não incentivar a violação dos seus direitos ou dos seus clientes, muito menos ficar cavando falta e cavando nulidade. Quando eu vejo aqueles jogadores de futebol que ficam cavando falta, se jogam na área, isso para mim é uma vergonha. Se é uma vergonha fora da advocacia, dentro das 4 linhas do campo, também é uma vergonha no campo da advocacia, no campo da justiça, é igualmente uma vergonha você ficar cavando falta, especialmente propositalmente, quando não existe, com o objetivo simplesmente aí de anular os processos dos clientes. Existe uma inversão da ética, uma inversão da lógica da moral. Mas não para por aí também. Em terceiro lugar, existe um problema grave do ponto de vista também institucional. Ou seja, não só jurídico, não só de direitos, não só moral, mas também institucional. Porque um dos deveres mais importantes da OAB como instituição é a defesa intransigente das prerrogativas dos advogados. As prerrogativas são direitos e garantias indispensáveis ao exercício da advocacia e ao funcionamento da justiça. Elas garantem que os advogados possam desempenhar suas funções sem sofrerem abusos, intimidações ou restrições indevidas, assegurando o direito de defesa dos cidadãos. Essa declaração do presidente interino é praticamente a OAB abdicando dessa função, porque minimiza a importância da defesa das prerrogativas. Isso deslegitima a luta da OAB, isso diminui a importância das suas ações. Isso transforma algo negativo, que é uma violação da prerrogativa, em algo a ser comemorado, positivo, benéfico, ou até desejado. Eba, violaram uma prerrogativa da OAB. Não pode, está errado. A fala mostra uma aceitação passiva de violações, o que contraria o papel central da OAB e enfraquece a confiança tanto da sociedade quanto da própria classe dos advogados na capacidade da OAB de defender a Constituição e de defender a advocacia. Mas, Eltan, qual deveria ser, então, o papel da OAB? O que a OAB poderia fazer e que ela não está fazendo? Gente, muita coisa. Eu vou listar aqui apenas algumas delas. A OAB poderia promover representações contra autoridades que violem as prerrogativas. Eu mesmo fiz várias representações contra o ministro Alexandre de Moraes. A OAB poderia buscar responsabilização administrativa, civil e penal dos infratores. Poderia garantir a abertura de processos administrativos disciplinares contra aqueles que cometem abusos, ou, no caso de um ministro do Supremo, poderia apresentar ou então apoiar pedidos de impeachment no Senado. Poderia agir para que abusadores sejam responsabilizados pelos seus abusos e não fechar os olhos, colocar a cabeça como um avestruz embaixo da terra e não ver o que está acontecendo porque fecha os seus olhos e enfia a cabeça embaixo da terra. Mas eu tenho uma ideia de por que a OAB não faz nada disso. De por que ela enfia a sua cabeça de avestruz embaixo da terra. Isso tem a ver com não se indispor com os Supremos.
Advogados, afinal de contas, querem estar bem com quem vai ter a última palavra nos seus próprios processos, os seus escritórios de advocacia. Mas o problema é que, se for assim, sempre que os donos do poder do STF se colocarem acima da lei, a OAB vai silenciar, justamente quando ela é a mais necessária. Se um presidente da OAB entra lá com esse espírito de silenciar para não se indispor com os ministros do Supremo, ele deveria abdicar, deveria renunciar para que alguém que tenha a necessária coragem entre em seu lugar e faça o trabalho que precisa ser feito como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu deixo a pergunta para você que está aqui conosco. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre por que a OAB está se comportando assim, por que ela está se omitindo e o que você acha que ela deveria fazer? Me conta aí nos comentários. Deixa eu trazer um outro destaque de hoje. Enquanto isso, vai curtindo aí. Se você ainda não curtiu, tá chegando agora aqui no vídeo, ainda não curtiu, curta, hein? Deixe seu like, que isso é importante, para que a gente vá alcançando cada vez mais gente. Vamos falar do caso Felipe Martins, mais uma informação relacionada ao ex-assessor internacional de assuntos internacionais da Presidência da República, que continua preso. É o seguinte, a Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes que não conseguiu extrair dados do celular do Felipe Martins. O aparelho dele está sob custódia da corporação desde 8 de fevereiro de 2024. Além disso, outras provas já apresentadas pela defesa de Martins demonstram que ele não esteve nos Estados Unidos nas datas mencionadas por Moraes, e é esse o que embasou a prisão dele, né? A possível viagem de Felipe Martins aos Estados Unidos, que nunca aconteceu. A defesa já demonstrou, por exemplo, com recibos de viagem de Uber, que ele estava em território brasileiro nos dias que foram apontados na investigação, mas mesmo assim ainda não foi suficiente para se conseguir a soltura dele. Mas agora, esse relatório da Polícia Federal, que não acessou o celular, é mais um indício de que a sua prisão pode ter sido baseada em informações imprecisas. Zé Carlos Bernardi, começo contigo aí, Bernardi, sua análise sobre esse caso Felipe Martins, e se fosse por falta de provas, tem aí mais uma, né? Mas não é, né? São provas sobradas, né? Para usar um termo que foi consagrado na época da prisão do presidente Lula, são provas sobradas, mas a prisão do Felipe Martins continua, Bernardi. Para que provas? Se nem lei nós temos mais no Brasil. O STF até já tornou inconstitucional a própria Constituição, porque, afinal de contas, a Constituição não é mais respeitada. Então, provas... olha só, o STF, no caso da Vaza Jato, que foi aquela do Intercept Brasil, lá em 2019, que deu toda essa lambança aí com o Deltan Dallagnol, com o Sérgio Moro, o STF considerou provas inválidas. O que são provas inválidas? Que não foram autorizadas pela Justiça, de pegar conversas travadas no Telegram entre o grupo do Ministério Público Federal de Curitiba com o Sérgio Moro. Até isso, ou seja, as provas não têm validade nenhuma, porque não eram autorizadas, eram ilegais, prova ilegal. Então nós não temos lei mais no Brasil. E a questão do Felipe Martins é uma aberração, é uma verdadeira aberração, é mais uma aberração política, de perseguição. Ele estava lá fazendo, coçando ou tirando uma mancha do paletó, e aí o sinal dele seria um sinal nazista. E a esquerda toda, sabe, fica reverberando isso. E o pior do que isso, o jornalismo, que já não existe mais também, o que se diz jornalismo, fica nessa papagaiada, passando pano. Nós não temos mais hoje um jornalismo responsável, com senso crítico apurado, com pessoas comprometidas com a verdade, não com a ideologia. Nós temos profissionais que deixaram o seu profissionalismo ser varrido para dentro de um esgoto. Esqueceram de que é preciso se reportar verdades, não aquilo que se acha. Bom, num país em que as universidades, o que menos fazem hoje, as universidades brasileiras, é difundir conhecimento. O que as universidades fazem hoje é incutir ideologia. Não se fala mais de ciência, de difusão de conhecimento, não. Tudo que se faz é destruir a ciência e destruir o futuro de um país com uma ideologia retrógrada. O caso do Felipe Martins é uma vítima. Eu só quero chamar a atenção aqui, muita gente comentando sobre o Partido Conservador. Entra no site conservador.org. Conheça mais sobre o partido, lá tem a ficha digital para você, inclusive, assinar o seu apoiamento.
Você, Darcio, o que nos diz desse caso? A prisão do Felipe Martins já está prestes a completar 6 meses e, mesmo diante de tantas evidências, o Supremo Tribunal Federal ainda rejeita qualquer tipo de contestação, Darcio. Esse é, sem dúvida, um dos maiores absurdos, um dos maiores crimes cometidos pela inação de Rodrigo Pacheco. A responsabilidade é do Rodrigo Pacheco. O crivo sobre o trabalho do Supremo é do Senado. E aqui eu não livro nenhum senador. É impossível suportar uma casa que assista a essa injustiça que está sendo feita contra Felipe Martins e todos os dias os senadores não tratem o presidente daquela casa pela qualificação que ele merece. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Tínhamos uma Constituição, até há pouco tempo, que dizia que ninguém era culpado. Ninguém era culpado. Até que se provasse o contrário. Agora não. Agora, qualquer cristão conservador é culpado até que se prove que ele é inocente. Afinal de contas, estão fazendo uma espécie de devassa na vida dele para poder tentar encontrar alguma coisa. E aí a Polícia Federal informa, olha, a gente não conseguiu extrair os dados do celular do Felipe, um sujeito que perdeu o direito à liberdade, mas o direito à privacidade, e a sua família sofre com ele na prisão, jogado há mais de 6 meses. E ninguém diz nada, muito menos a imprensa, como foi bem lembrado aqui pelo José Carlos, a imprensa que essa semana deu a notícia da Sandra Rini, presa injustamente há 43 anos. Só que a imprensa que diz que a Sandra Rini, a norte-americana, presa injustamente há 43 anos, não contou para o público brasileiro que ela é réu confessa. Ela admitiu ter matado uma bibliotecária de 31 anos de idade em 1980. E não só isso. Esfaqueou uma pessoa que trabalhava na penitenciária dela. E não só isso. Escutava vozes desde os 12 anos de idade. E não só isso. Com 13 tentou suicídio. Ou seja, uma pessoa absolutamente desequilibrada, eu confesso, e que a imprensa trata como uma prisão injusta. Mas é incapaz de questionar um ministro do Supremo ou o presidente do Senado acerca de um jovem que está abandonado na prisão sem ter cometido crime algum, sem ter confessado nada, sem ter feito, até porque não tem o que confessar, sem ter feito absolutamente nada fora da lei. Vitor Grau, esse caso, Felipe Martins, é um caso que a gente precisa lembrar todos os dias e registrar nos livros de história para que no futuro os nossos filhos e netos não permitam que pessoas inocentes sejam jogadas na prisão como essa ditadura que já é muito pior, mas muito pior do que o regime militar. Diga lá, André. Eu não gosto de trazer argumentos jurídicos de um estado de exceção, porque, por natureza, a definição de estado de exceção é não haver lógica ou razão jurídica, né? Há uma excepcionalidade em andamento, o que há é sempre o arbítrio. Mas eu quero aqui trazer um pouquinho de conceitos jurídicos, que eu acho que é importante. O que está sendo exigido ao Felipe é uma prova negativa, né? No direito a gente chama a prova impossível. É impossível você provar o que não aconteceu. Por exemplo, quando eu dou um espirro, as partículas de água e de ar do meu pulmão ficam espalhadas no ambiente, então você consegue medir, você consegue provar, há uma existência material daquela minha ação, então eu consigo provar. Quando eu não faço esse mesmo espirro, como eu posso provar que eu não dei o espirro? Não existe nada material, eu não consigo estabelecer provas material da não existência. Então, quando o Estado exige de um sujeito uma prova negativa, a gente chama de direito da prova impossível, do questionamento impossível de ser respondido. E o que está sendo exigido do Felipe é isso: prove que você não foi para os Estados Unidos, porque não consta nos processos burocráticos a sua ida para lá. Então, o Estado admite que não consta, e por não constar, ele diz que que o Felipe é um risco, porque não consta a saída dele, justamente por não constar a saída, ele é um risco para o processo, porque ele pode fugir. Então, o Estado admite que ele não consta, pede que ele prove que ele não foi, sendo que os registros oficiais mostram que ele não foi, e parece que as pessoas aceitam isso com naturalidade. Então,
É um absurdo tão kafkiano, é algo tão irreal. Você parece estar numa realidade abstrata, paralela. Eu não consigo mensurar o desespero da família daquele jovem. O Felipe deve ter uns 33 anos, 34 anos. Mas isso tudo, como o Dácio falou muito bem, vendido da forma mais natural e mais displicente pela mídia brasileira, como algo normal. Eu vi a matéria do Globo dizendo que o Felipe ainda não provou. Tem uma declaração do governo americano dizendo que o Felipe Martins não esteve nos Estados Unidos. E ainda que tivesse tido, não é crime viajar para um país e voltar. E não há risco de fuga se você vai e volta. Há tantos absurdos e não conceitos nessa prisão que só tem uma justificativa para ele estar preso. Porque o Estado quer. E ele vai continuar preso porque o Estado quer e a elite falante do país quer que ele esteja preso. E, infelizmente, temos um jovem inocente que, ao arrepio da lei e das regras constitucionais, continua preso. E não é só ele, tantos outros. Temos um ex-deputado, Daniel Silveira, e temos aí pessoas que riscaram uma estátua de batom e foram consideradas um risco ao Estado de Direito, senhorinha que rezou, que se abrigou em um prédio público, considerada risco à democracia. Infelizmente, hoje é o estado de arbítrio total, e é uma pena, porque eu durmo e acordo e penso nessas pessoas e me entristece muito. Eu não sei como é que alguém, em sã consciência, consegue botar a cabeça no travesseiro depois de fazer tanto mal a pessoas inocentes. O André, e tem mais um detalhe, tá? Porque além de termos algumas coisas inéditas na justiça brasileira, como o flagrante perpétuo, nós agora temos a presunção de culpa. Não existe mais presunção de inocência, agora é presunção de culpa. Então, presume-se que você é culpado. Simples assim. No caso do Felipe Martins, está escrachada a presunção de culpa. E olha, enquanto isso, veja só essa notícia. 9 partidos políticos assinaram um manifesto em apoio à democracia nas eleições municipais de 2024. Essas legendas se comprometem a apoiar candidaturas que respeitem princípios democráticos. O documento, originado pelo movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia, destaca a união dos partidos para derrotar candidatos que ameaçam a democracia. Assinam esse documento PT, PDT, PSB, PSDB, Cidadania, PCdoB, PV, PSOL e Rede. Tá aí, né, Darcio? Se esses partidos estão tão preocupados com a democracia, com o avanço de políticas que possam ferir a democracia brasileira, podiam já começar se debruçando sobre o caso Felipe Martins, né? E você tocou no ponto central, né, quando falava anteriormente. Tá nas mãos do Senado isso, né? Porque se do Supremo Tribunal Federal só vem apoio a essas arbitrariedades, aliás, elas nascem no Supremo Tribunal Federal, a instância revisora seria o Senado, né? O Senado brasileiro é que teria poderes para revisar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não acontece por iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Não dá para generalizar também, porque tem senadores que estão se mobilizando sobre o caso Felipe Martins, vão até fazer uma visita a ele na carceragem, mas dada a letargia do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, isso não avança, né, Darcio? Pois é, e aí eu fico numa situação, o Vitor Brau, que é uma dúvida insanável para mim. A gente falava agora há pouco de Ciro Gomes indo numa convenção do PL. Até aí tudo bem, quer nos apoiar, eu acho que se qualquer pessoa tem o direito de reconhecer que o projeto conservador é o melhor caminho para o Brasil e vir nos apoiar, é por aí. Agora, o contrário, vem cá, eu fiquei sabendo que o Polon, que sempre está aqui no Braddock Show, tinha grande chance de disputar a eleição em Campo Grande, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o Polon era um pré-candidato que foi preterido por conta de um candidato do PSDB, que agora se junta com o PT e assina uma cartinha criticando uma eventual extrema-direita. E o PL vai apoiar um partido que se junta com o PT, lá em Mato Grosso do Sul, é isso mesmo? Eu estou fazendo essa pergunta para poder tentar entender o que está acontecendo. Fala pessoal, voltamos aí com as informações e o desespero é grande, hein? Lula desesperado, queda de popularidade, e eu vou mostrar para vocês agora em primeira mão. Vamos lá, matéria. Desespero em busca de popularidade, Lula inaugura obras inacabadas que não foram verbas federais,
ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Tá aí a cara de preocupado do Barbudinho, né, pessoal? Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem adotado uma estratégia de intensificar suas viagens pelo Brasil, comparecendo a eventos de entrega de obras, algumas ainda incompletas ou majoritariamente financiadas por questões anteriores. Essa tática parece buscar uma melhora na avaliação de sua administração, que enfrenta desafios de popularidade, porque Lula tem participado de cerimônias de obras iniciadas por outras gestões, ou seja, né, pega o bonde andando, né, pessoal? Pegou o que o Bolsonaro fez e quer falar como se ele tivesse feito, né? Vamos lá. Segundo informações de O Globo, em muitos dos casos, as obras que contaram com a presença do presidente foram majoritariamente financiadas e até mesmo iniciadas durante o governo de Jair Bolsonaro, ó, que eu falei para vocês, hein? Por exemplo, a iniciativa do BRT em Campinas, que foi inaugurada com apenas 1,6% dos recursos financiados pela atual gestão, enquanto 77,3% vieram do governo anterior. Análise e consequências das viagens presidenciais. Apesar de algumas críticas e situações constrangedoras, como uma reclamação direta de uma estudante durante a inauguração parcial de um campus da Unifesp, Lula tem usado esses eventos para tentar reafirmar o compromisso do governo federal com o desenvolvimento local, mesmo que o papel financeiro tenha sido limitado. Tá aí Lula, né? Desesperado, tentando inaugurar obras inacabadas que não foram, né, verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Vamos agora para outra informação, e agora aí trazendo as informações. Lula xinga coronel vice de Nunes de ditador do CEAGESP. As eleições para a Prefeitura de São Paulo estão ganhando contornos cada vez mais definidos, com o lançamento de pré-candidaturas impactantes. No último sábado, dia 20 de julho, um evento ocorreu anunciando o nome de Guilherme Boulos pelo PSOL como pré-candidato. Um encontro que contou com a participação de figuras da política brasileira. Lula, figura central da política brasileira, participou do evento e aproveitou a ocasião para fazer críticas a outras candidaturas. Ele disse: tem um aí que não tinha nem candidato a vice. E o Bolsonaro fez ele engolir um candidato que era quase um ditador da CEAGESP, Companhia de Eletropostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Proibia sindicatos de funcionários, completou. Como foi a convenção que lançou Boulos como candidato? O evento não apenas formalizou a pré-candidatura de Boulos, mas serviu como plataforma para Lula tentar expressar desaprovação pela escolha do candidato a vice-prefeito Ricardo Nunes, o coronel Melo Araújo. Segundo Lula, Araújo representa práticas autoritárias, sendo uma escolha influenciada por Bolsonaro, contra as quais o PSOL e seus aliados estão fervorosamente lutando. Quem são os apoios de Guilherme Boulos? A reunião foi robusta, com apoio político, demonstrando a união de várias figuras notáveis. Marta Suplicy, ex-prefeita e agora candidata a vice na chapa de Boulos, juntamente com outros ex-prefeitos como Fernando Haddad e Luiz Erundina, estiveram presentes para endossar a candidatura. E agora, voltando a falar da esbanja, né, pessoal? Esbanja aí que não foi bem-vinda nos Jogos Olímpicos aí na França, mas com a ausência de Lula, Macron garante que Janja será bem acolhida nos Jogos Olímpicos. O cenário político e esportivo ganha um novo capítulo com a viagem internacional da primeira-dama do Brasil, Janja, representando o Brasil na iminente cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.
A visita dela à França surge com um momento de grande prestígio e responsabilidade. A ausência do presidente Lula, devido a compromissos pré-agendados, torna a presença dela ainda mais significativa. Sobre este destino acontecido, o presidente francês Emmanuel Macron expressou entusiasmo. Nesta segunda, ele garantiu que Janja será bem acolhida, destacando lembranças agradáveis de sua própria visita ao Brasil. Essa troca de cortesias e hospitalidades entre nações enfatiza o papel diplomático que grandes eventos como as Olimpíadas frequentemente desempenham. Tá aí a esbanja, né? E o Macron. Vamos para outra informação. E agora, falando aí do serviço secreto dos Estados Unidos, né, pessoal? Joe Biden, aquele atentado contra Trump. E agora, diretora do serviço secreto dos Estados Unidos acaba de renunciar ao cargo. Em um movimento que abalou os corredores do poder em Washington, Kimberly Schitt, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, renunciou ao seu cargo nesta terça-feira. A decisão veio após intensa pressão e críticas devido a um grande e grave incidente de segurança envolvendo o ex-presidente Donald Trump. O incidente, ocorrido em 13 de julho, durante um comício, expôs sérias falhas no protocolo de segurança ao redor do candidato republicano à presidência. Após o atentado, e agora ex-diretora, havia inicialmente declarado que não pretendia deixar o posto. Contudo, diante das crescentes demandas por sua renúncia, que ecoaram através das vozes de membros, tanto do Partido Democrata quanto do Republicano, Schitt optou por deixar o cargo. Na segurança de Trump e o atentado, o que falhou? Vamos entender, hein? Thomas Matthew Crooks, identificado como o atirador, conseguiu se aproximar de Trump, provocando não apenas um susto nacional, mas também levantando questionamentos sobre a eficácia das medidas de segurança empregadas. Informações divulgadas pelo FBI revelam que Crooks havia realizado um reconhecimento do local utilizando um drone na manhã do ataque, evidenciando uma notória falha de inteligência e preparação por parte do serviço secreto. Tá aí, né, pessoal? A renúncia da diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que renunciou ao cargo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like no vídeo, se inscreva no canal. Se você gostou dessas informações de todo o vídeo, se inscreva aqui em nosso canal, clicando aqui no botão inscrever-se. Clica nesse botão. Clicou, já está inscrito no canal. Clica no sininho das notificações para você receber todos os vídeos no seu celular diariamente. E compartilhe também esse vídeo, pessoal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais para que mais patriotas possam saber da verdade. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.